Oi para todo mundo falando da Parashá. Começamos um novo livro, o livro de Vaikra. E Vaikra é o famoso, inclusive está escrito na Halachá, que as crianças devem começar a estudar a Torá pelo livro de Vaikra, porque que venham os puros e tratem dos korbanot, dos sacrifícios puros que se faziam também. E Vaikra é um livro por si só, então é um livro que fala, todo ele sobre, a grande parte, korbanot, dos sacrifícios, todas as leis dos sacrifícios, todos os detalhes. E a pergunta que se desperta de maneira natural, ao princípio, a gente estudou no Sefer Shmot, Shmot é Êxodos. Êxodos é a saída do Egito. Eu esperaria então que no Êxodos eu encontrasse toda a história da saída do Egito, vamos dizer até o pecado do bezerro de ouro. No pecado do bezerro de ouro, um ponto, a desculpa que Deus perdoou o povo, e daí para diante, a partir da Parashat Tetzaveh, que é a ordem de construir o Mishkan, já esteja embutido dentro do livro de Vaikra, que vai falar sobre os korbanot, que é o tabernáculo e seus korbanot, seria como dividindo o livro. Sim. É uma divisão não clara, a princípio, realmente. Parece uma divisão artificial aqui, que toda a construção do tabernáculo foi até o final do Sefer Shmot, inclusive a aparição divina acontece, isso fecha o livro do Êxodo, e depois começa o Sefer Vaikra. Agora, o que é interessante que essa nuvem que ela desce no Mishkan, na presença divina, ela chama o Moshe agora para falar com ele. Na verdade, o que sai pela... Quando termina, né? Quando termina o final do Shmot. Sim, o que termina no final do Shmot. Sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo. Então, na verdade, o que aparece pela divisão aqui e pela lei oral é uma coisa interessante. Que o mandamento a Moshe foi, no final do Sefer Shmot, a construção do tabernáculo. E também os Koanim tinham que ser untados de óleo, que isso era a coroação, essa consagração dos Koanim para o Mishkan, né? Botar o Shemen na Mishkan, igual o rei de Israel, o Mashiach, o Messias, de onde vem essa palavra Messias? Que o Mashiach, ele é untado de óleo, ele é consagrado. Os Koanim também eram consagrados para o serviço divino, e também os utensílios que eram usados no tabernáculo. Agora, isso é falado, a ordenação a Moshe é a construção do tabernáculo, das peças, essa não sei se fala untação ou untagem, essa botar o óleo nos koanim e também fazer os sacrifícios. Agora, a descrição que os koanim foram consagrados em si e os sacrifícios em si só estão no Sefer Vaikra. Então, na verdade, pela lei oral e por comentaristas, inclusive modernos também, eles querem dizer que existem dois aspectos no tabernáculo. Existe dois tabernáculos, como se na verdade ele vem preencher duas funções. Uma função do tabernáculo é o que a gente vê até o final no Sefer Shmot, que é o Mishkan Edut, é o Mishkan do testemunho, o Edut do encontro. Que encontro é esse? O encontro entre a Kadosh Baruch Hu e Moshe, o povo de Israel, que na verdade ele reproduz o encontro que teve no Har Sinai. Que é também Mishkan Edut, como o próprio Rashi diz lá, é testemunho do quê? Testemunho que Deus perdoou o pecado do bezerro, que faz parte ainda do livro de Êxodo. E que ele está com o povo de Israel. E a fé. Seria uma continuação natural do pecado do bezerro, que é a prova que Deus perdoou o povo de Israel como continuação da... Exatamente. Esse tabernáculo foi construído aos pés do Har Sinai, aos pés do Monte Sinai, e ele é uma reprodução do Har Sinai. O que é o Har Sinai? Que Deus falou com Moshe por uma nuvem. Aqui também. E vai continuar mostrar que está falando com uma nuvem no meio dos querubim. Então, nesse aspecto, no final, o Sefer Shmot ele fecha com essa função do Mishkan, que Moshe construiu ele como se fosse um transmissor leavdil, de maneira de dizer que é uma coisa de cima para baixo. Deus está falando de cima através desse tabernáculo com Moshe, através dessa voz que aparece em cima do Aron Abrit. O Aron Abrit, ele parece inclusive o Mishkan, no tabernáculo, fosse uma mini casa. O que tem no Mishkan? Tem um trono, que é o Aron Abrit, tem uma mesa, que é a mesa do Lechem Apanim, tem lugar para comer. A abundância do povo de Israel. Então é como se fosse um local que como se Deus habitasse. Você fazer uma casa para Deus poder viver. Tem uma mesa, tem um candelabro,
e tem um lugar para ele sentar, como se fosse. É o lugar que a Shekhinah desce para falar. Então, é um lugar que você está recebendo esse hóspede que é a divindade. Esse é o lado do... Agora, tem outro lado do Mishkan, do tabernáculo, que é o local que os sacerdotes fazem sacrifícios. Agora, o sacerdote, igual você falou semana passada, que o sacerdote ele carrega os nomes das tribos de Israel. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele é o emissário, ele é o shaliach, ele é o enviado de todo o povo de Israel, ele representa o povo de Israel frente a Deus no Mishkan. Aí é uma coisa de baixo para cima. É o povo de Israel que vem trabalhar através do Kohen Gadol e traz a oferenda dele. É claro que isso já está sendo aludido no Sefer Shemot. No Sefer Shemot já tem... A primeira parte do trabalho de cima para baixo, que Deus está baixando para o Mishkan como se fosse, obviamente, né? Como se fosse um exemplo de Deus baixando para o Mishkan, eu vou morar com vocês. Que nem o exemplo fala, né? Que quando uma pessoa casou uma vez, sim, a filha que ele gostava muito dela, assim é o exemplo, né? Tinha um rei que tinha uma filha que ele gostava muito, a filha casou e ele queria que... façam para mim um quarto ele pequeno. Pediu para quem casou com a filha dele que... Sim. Que fizesse um quartinho para ele poder vir visitar de vez em quando também. Assim, sim, também Deus deu a Torá, que é a filha querida dele, para o povo de Israel, e pede, por favor, me façam uma casa para que eu possa estar junto com vocês também, acompanhando, sim, a minha filha, que é a Torá, que vocês estão juntos com ela. Agora, esses dois aspectos do tabernáculo, que um que é o de cima para baixo, que Deus primeiro vem e desce, e depois o povo vem e começa a trabalhar de baixo para cima, isso é uma analogia muito boa para o serviço divino nosso. Que a pessoa... depois que ela recebe uma convocação da alma, uma voz interna chamando ele para se aproximar da Torá, se aproximar da coisa mais espiritual, ela começa o trabalho divino. Então existe esse movimento que Deus chama você e você é convocado e você começa a trabalhar. Agora, a pergunta cínica que pode fazer, tá bom, então eu vou esperar Deus me convocar e aí eu vou começar a trabalhar. Então, eu estou esperando, quando me chamar eu vou. Agora, se é assim, vamos pegar a analogia até o final. O tabernáculo, antes que Deus descesse nele, ele teve que ser construído. E as peças tiveram que ser colocadas no lugar. Os altares, as coisas e tudo. Depois que o santuário foi construído, então Deus veio e ele se manifestou. Então no nosso nível pessoal também, para a gente falar, poxa, eu até gostei de me aproximar, mas eu não sinto uma voz interna me chamando para isso, não tem nada me chamando e tal. Então essa voz interna que muitas pessoas, a alma da pessoa, que a pessoa está esperando que sinta uma convocação divina, ou uma aparição, ou alguma sensibilidade muito grande, ou uma iluminação interna que ele vai ter, que vai trazer ele para o trabalho, é fruto de trabalho pesado. Ele só aparece, essa inspiração só acontece depois de muita transpiração. Você precisa transpirar muito para conseguir receber essa inspiração. A transpiração é a construção. A transpiração é o nascer venishma. É você trabalhar pelo trabalho de fazer o trabalho divino, mesmo que no início você ainda não sinta, eu não estou sentindo nada demais. Mas no judaísmo o ênfase é primeiro na ação. A gente costuma botar o tefilim da mão antes do tefilim da cabeça. O povo de Israel falou nos pés do Har Sinai, nascer venishma. Primeiro a gente faz, depois a gente vai entender. Você precisa dessa transpiração anterior preparatória. Esse é o complemento do próprio nome do quem construiu o templo, foi o Betzalel, que a gente sabe que tem um colégio aqui de artes que chama Betzalel aqui em Israel, que em hebraico quer dizer Betzalel, ou seja, nas sombras de Deus, que Moshe Rabbeinu falou para ele, para o Betzalel, para construir a arca sagrada e colocar lá as tábuas, mas ele falou na ordem contrária, né? Pega as tábuas e coloca na arca, e ele primeiro construiu a arca antes de tratar da... E aí Deus falou para ele, Betzel Kelaita, você entendeu as intenções, que você não pode construir ainda nada se você não tem um lugar para colocar as tábuas. Não pode trazer as tábuas, exatamente, recipiente, você não pode colocar isso. Então tem que ter a preparação de você em primeiro lugar. Isso foi a grande sabedoria de Betzalel, de entender, né? Se você quer ser merecedor do recipiente e tem a vontade divina de pairar sobre sempre como você, como quem dizendo, se você quer ouvir o teu programa de rádio, se você não tem um receptor bom, então é uma perda de tempo. Sim. Isso aqui também é uma coisa ligada que é sempre bom falar, que existe
um ditado dos nossos sábios, que Leolam, é só cada Betorá Filo Shiló Lishma, Mishor Lishma, Evo Lishma, que a pessoa deve estudar a Torá, mesmo que no início a intenção dela não é a mais pura. Que a pessoa pode falar, eu vou estudar a Torá, eu vou ser respeitado, vou fazer um programa no YouTube semanal, e todo mundo vai saber quem eu sou e tal, eu vou estudar a Torá por algum motivo. Então, a pessoa pode falar, eu não sei se eu estou com intenções verdadeiras ou legítimas para estudar a Torá. Então eu vou esperar, ou eu não vou rezar, porque eu não sei se eu sou tão assim... A gente agradece os mais de 1.000 inscritos que já se inscreveram. Na semana passada a gente passou mais de 1.000. Uau, então a gente está bem. O Ibope nosso está subindo. Somos famosos. Estamos famosos. Agora, realmente, a história é essa. Que a pessoa pode falar, eu não estou sendo uma pessoa, não é legítimo, porque eu não sou uma pessoa totalmente autêntica. O meu comportamento não é autêntico. Eu não sei se eu estou rezando realmente, eu estou rezando talvez porque vão me achar melhor que eu estou rezando, ou que os meus amigos vão achar que eu sou uma pessoa mais respeitosa, ou algo assim e tal. Mas isso que vem os sábios e dizem, que a pessoa ela deve fazer os atos, mesmo que começar a coisa, mesmo que a intenção dela não é totalmente legítima ou autêntica, que ela sinta que vem interna. Porque só através dos atos você vai chegar nessa inspiração. Só através do ato forçado, até um pouco artificial, você vai chegar realmente na coisa, igual o Sefer Hinur diz, Lefia Romer Peolot, atrás das atividades, das ações, vão os corações. Os corações. Você tem que fazer o ato e de maneira interna você vai acabar tendo essa inspiração e talvez essa iluminação e talvez até a Shekhinah. A história conta que uma vez alguém jogou para um grande rabino e falou para o rabino, não sabe o que fazer, que ele é muito rico, ele dá dinheiro para os pobres, ele sente que tudo que ele dá é para receber respeito. Se ele acha que vale a pena continuar dando a tzedakah, a caridade ou não. Aí o rabino falou para ele, olha, posso te garantir que os pobres não estão nem aí. Se você está pensando neles, está pensando em você. O importante é que tenha comida em casa e o pão chegue na mesa. Então, importante no final das contas, a Torá seja estudada, as boas intenções vão vir no final das contas, se Deus quiser, com o tempo, acaba se conectando com o estudo e com o trabalho de Deus, e a gente chega no segundo ponto, que é o trabalho de baixo para cima, não só de cima para baixo. Shabbat shalom para vocês. Shabbat shalom. Temos um bom trabalho de cima para baixo, de baixo para cima.